Meu coração. Jesus é maravilhoso, né? Ele marcou esse dia assim tão especial pra gente estar junto hoje falando do amor de Cristo, né? Falando dos casamentos. Hoje em dia precisamos de muitas palavras boas para que a gente possa prosseguir. Vem sempre notícias desagradáveis, né? Você às vezes está triste, desanimado, mas hoje vamos alegrar o seu coração com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o coração alegre formoseia o rosto, né? E que o Senhor Jesus possa abençoar você poderosamente. Muito bem. Nosso programa, o programa de hoje é um programa Encontro de Casal, onde a gente fala mais sobre casais, casamento, nessas coisas, para que as pessoas elas sejam abençoadas, porque nós temos visto muitos casamentos se acabando, se destruindo, muitas pessoas com problemas no seu casamento, e esse programa é justamente para isso, para que a gente possa dar uma palavra de ânimo, né? E também dar o nosso testemunho. Sim, graças a Deus. Estou muito feliz, né? Quero mandar um beijo aos casais nessa noite, que Deus possa abençoar vocês, né? Que, assim, as bênçãos do Senhor, a Bíblia diz que nos acompanham, né? Então, que as bênçãos do Senhor acompanhem você hoje nessa noite, você possa ouvir a palavra de Deus, né? A gente hoje teve um culto muito abençoado também na nossa Igreja Videira aqui de Esperança, né? Às vezes a gente passa por tantas lutas e às vezes esquece de agradecer, né? Nas lutas a gente também tem que agradecer. A Bíblia diz, em tudo dai glória a Deus, né? Graças, né? Então vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Por a sua vida estar aí do outro lado do Facebook vendo a gente, né? Então é um privilégio pra gente. A nossa amiga Rosenilda, ela disse que tem 15 anos de casada, mas depois que nasceu a bebê, né, ela teve o casamento abalado. Isso acontece muito nos casamentos. Então, Rosinildo, o conselho que nós temos para você, né, que está há 15 anos, tudo bem, né, e aí surge esse problema. Veja bem, às vezes o que acontece? Com a chegada de um novo filho, né? Sim. Aí realmente sai da rotina. Verdade, acabou. Às vezes você, por exemplo, você estava com uma rotina tranquila, ficava junto os dois, que tinha os meninos já grandes e tudo mais. Mas aí com a chegada de um bebê, aí já complicou, porque tem que dar atenção à criança o tempo todo. A mãe tem que estar ali o tempo todo. Verdade. E às vezes até o pai fica com um ciúme, né? É verdade. Ou porque deixa de dar atenção ao pai, porque agora tem que dar à criança. E aí, às vezes o pai não entende, às vezes é uma pessoa que não... Também é uma pessoa que às vezes cobra muito, porque às vezes chega do serviço, chega do trabalho cansado, quer o mesmo carinho que tinha antes, a mesma atenção. Não dá, né? Mas agora não dá, porque tem uma criança que precisa mais do que ele. Verdade. Então isso abala realmente o casamento, né? Criança geralmente abala sim. Inclusive nós temos uma outra amiga da cidade vizinha aqui de Areal, que disse que o marido se separou dela depois que ela teve o bebê. Minha gente, ela está ainda em quê? Ela está ainda estava se processo, recuperando, né? né? Do parto e olha só que coisa, né? Meu Deus então, do veja céu. bem, por que isso acontece? É evidentemente que a mulher, quando volta do parto, e ela teve um parto difícil, ela vem totalmente desestruturada, né? Ela assim vem frágil, né? Primeiramente, ela não vem com a saúde boa. Verdade. Que todo mundo leva um tempo para se recuperar, né? Primeiramente, a saúde não está 100%. Sim. Então, ela já está com um problema grave. Aí tem um problema também que a atenção dela tem que ser toda voltada para a criança. Totalmente. Né? E às vezes o marido não entende isso, às vezes se aborrece. Às vezes acontece também de ter uma discussão, uma briga, uma desavença. Por quê? Porque a pessoa não entende, não compreende, não quer tolerar. As pessoas hoje não querem tolerar. Não, eu não tolero nada. Comigo é assim, fez, leva. Né? Meu Deus, não pode. Mas é preciso que você busque ajuda no Senhor, né? Não tem jeito. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá uma direção, me dá força. O que eu faço? Meu Deus, lê uma palavra, lê a Bíblia, vai à igreja, faz alguma coisa, né? Mas busca a Deus, ainda na sua casa. Você pode buscar a Deus na sua casa, tirar um tempinho, ouvir uma pregação de um bom pregador que ensina a palavra, né? Sim. Escutar uma pregação, uma música evangélica, e você mesmo falar com Deus diretamente. Não precisa de ser um teólogo, uma pessoa estudada, ou um pastor, um padre, ou seja lá o que for, para poder falar com Deus. Você pode falar com Deus, porque você vai falar com Deus e Deus vai te ouvir. Amém. Mas eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu nem crente sou, eu nem sou católico, não sou nada, eu sou uma pessoa afastada de Deus. Não importa quem você é. Se você falar com Deus, Deus vai te ouvir.
A qualquer momento que você se voltar para Deus, fechar os seus olhos e dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra um caminho, me mostra uma solução. Deus vai te atender, porque Deus, Ele é abençoador dos que o buscam. Ou seja, você está buscando a Deus, Deus vai te abençoar. Amém. Porque às vezes a pessoa fica assim, não, se eu fosse uma pessoa que lesse Bíblia, orasse, fosse à igreja, fosse uma pessoa, né, assim, aí eu ia falar com Deus, eu sabia que Deus ia me ouvir. Mas eu não sou ninguém, eu peco, eu sou pecador, eu sou falho. Não, Deus ouve você sim, Deus quer ouvir a sua voz, né? Às vezes tem gente que confia muito no outro, ora por mim, aí fica o tempo todo, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, e ela mesmo não ora por ela, porque entende, ela tem isso na cabeça de que Deus não vai ouvir. Não, Deus vai ouvir você. Não, mas eu pequei muito, eu errei muito. Olha, você pode ser uma pessoa, sabe, a pior das pecadoras, né? É verdade. Mas Deus ainda assim vai te ouvir. Por que Deus vai ouvir então? Porque Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não condena ninguém. Verdade. Ao contrário, Ele quer que a pessoa se arrependa. Para você ter uma ideia, aquele ladrão que morreu na cruz ao lado de Jesus, e tinham 2 ladrões, lembra? Jesus no meio e 2 ladrões que morreram na cruz próximo a Jesus. Você acha que aquele ladrão era gente boa? Ora, se ele estava sendo crucificado na cruz é porque não prestava, não valia nada, porque cruz naquela época era maldição. Jesus estava morrendo na cruz para que se cumprisse a palavra, que ele levou sobre si todas as nossas maldições. Ele se tornou maldito por causa de nós. Quer dizer, ele pagou o preço que não era dele, ele pagou o preço que era meu. Então, por isso que ele morreu na cruz em meu lugar, em seu lugar. Então, quando ele morreu na cruz como que fosse um maldito, porque ele levou sobre si as nossas maldições. Amém. Entendeu? Por isso que a cruz era maldição na época. Por isso que ele foi crucificado, levando as nossas maldições. Então, o ladrão que estava morrendo ao lado de Jesus, esse sim era terrível. Esse ladrão não valia nada. Mas esse ladrão, ele se lembrou de Jesus. Ele, com certeza, já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus pregava, curava, abençoava, fazia, né, a obra. E aí ele disse para Jesus, dizendo assim, Senhor, lembra-te de mim. Eu sou um pecador, eu errei muito. Estou morrendo aqui na cruz porque eu mereço, porque eu errei. Mas lembra-te de mim. Quando ele buscou ajuda em Jesus, o que é que Jesus disse para ele? Se preocupa não, filho. Você agora vai ser atendido, porque você se voltou para mim. Uma vez que se voltou para Jesus, Jesus já atende. Mas ele não era ladrão, ele não valia nada. Ele nem merecia que Jesus falasse com ele. Não, mas é justamente isso que acontece. É o contrário. Por mais que você seja uma pessoa errada, falha, né? Mas se você se voltar para o Senhor está disposto a te receber. Amém. Isso chama-se graça. Graça, favor de Deus. Você não merece, mas Ele te aceita, né? Não pelos seus merecimentos, mas porque Ele é bom. É um Deus maravilhoso. Então Ele não quer que eu me conserte, que eu continue sendo um bandido, um ladrão e etc. Não. A vontade de Deus é de lhe transformar. É isso mesmo. Ele quer transformar você. Mas se você é um pecador, um ladrão, um bandido, se volta para Ele de todo o coração, né, crendo que Ele é Deus, inclusive Ele é o seu Pai, ou seja, você é filho de Deus, e aí você se volta para Ele e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele te ouve. Amém. Porque Ele quer ouvir justamente a sua voz, né? É justamente isso que Ele quer ouvir a sua voz. E Ele tem prazer em atender a gente quando a gente pede e clama a Ele. Ele tem prazer em atender. Isso é que é maravilhoso, né? Porque tem gente que acha assim, não vou pedir a Deus não, porque se eu for falar com Deus, eu sendo um pecador, Ele nem vai me ouvir. Não, Ele vai ouvir você sim, porque Ele é Deus, né? E Jesus, quando morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus, na verdade, Ele pagou o preço. Mesmo a gente se emprestar sem valer nada, Jesus morreu por nós, né? Eu não valia nada, Jesus morreu por mim. Aí quando eu descobri que Jesus pagou o preço por mim, aí eu disse assim, então quer dizer que eu não presto, né? Eu não valia nada. E Jesus pagou o preço lá por mim, pagou. Então quer dizer que o sangue de Jesus me limpa, me lava e me liberta de todo o mal? Sim, então eu quero isso. Então eu me apeguei a Cristo. Então veja bem, da mesma forma é você.
não se condene a si mesmo, nem ouça vozes que possam falar no seu ouvido dizendo que você é uma pessoa errada, pecadora e falha, e você não pode falar com Deus porque Deus não vai te ouvir. Não, não, não. Deus vai te ouvir sim. Então, seja qual for o problema que você esteja enfrentando no seu casamento, na sua vida, peça ajuda a Deus. Ah, não, mas não é mais fácil pedir ajuda àquele pastor ali, aquele irmão que ora lá. Não, não. Você mesmo pode falar com Deus. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele abriu o acesso do céu, ou seja, ele é como se fosse assim, ele subiu aos céus, abriu o caminho e disse, olha, aquele que quiser agora vai direto ao Pai. Isso. Por meio dele, por meio de Cristo. Então, uma vez que você fala com Deus e diz, ó Deus, no nome de Jesus, ó meu Senhor, Jesus morreu na cruz por mim, me ouve. Aí ele, opa, agora eu vou ouvir você, porque agora você falou corretamente. Porque veja bem, se Deus não fosse te ouvir porque você é falho, então não precisava de Jesus ter morrido na cruz. Isso. Né? Então, na verdade, Jesus morreu na cruz para pagar um preço. E foi esse preço que ele pagou, o preço de você agora se voltar para Deus e Deus te aceitar. Mas o pensamento das pessoas de hoje é diferente. Eu nem vou falar com Deus, porque eu sou pecador e falho, eu erro muito, xingo palavrão, sabe, faço coisas erradas. Todos nós pecamos. Então eu vou pedir para aquele pastor lá, aquele irmão, falar com Deus por mim, porque aí Deus ouve. Não. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz para falar diretamente com você, para que você vá diretamente ao Pai, né? Mas como que eu vou se eu sou pecador, se eu sou falho? Você vai pelo sangue de Jesus. Você vai porque Jesus pagou o preço. O segredo é Jesus. Então veja bem, o preço foi pago por Cristo. Então não é porque você é bonzinho, não é porque você merece, não. Você não vai ser abençoado porque você merece. Que ninguém merece, nem eu não mereço, ninguém merece. Você vai ser abençoado pela graça do Senhor Jesus. Amém. Né? É verdade. É a graça, o favor. O que é graça? O que é favor? É justamente isso, é você não merecer e ter. Né? É você não merecer e receber. Isso é graça, isso é favor de Deus. Então nós estamos, por exemplo, vivendo nessa época de hoje, nos últimos tempos. A Bíblia diz que nós estamos vivendo, pelo o entendimento que a gente tem da Bíblia, dos acontecimentos, nós estamos vivendo nos últimos tempos. Esses últimos tempos são tempos de graça. Você vê que tem pessoas que mata, rouba, pinta, bota, faz tudo de errado, não acontece nada com ela. Né? Você já percebeu? Que, assim, pela situação, você dizia, poxa, não, fulano merecia que caísse um raio na cabeça dela e matasse ela cozinhada, porque o que ela fez foi demais. Verdade. Ou então pessoas que xingam, falam mal de Deus, brincam com Deus e tal, né? Assim, zomba. E não tem nenhum problema. O que é isso? Por que não acontece? Por que o fogo não cai, sabe, consome ele de uma vez? Porque nós estamos vivendo no tempo da graça. Ele dá tempo, né? Graça você. Do favor de Deus. Sim. Então, essas pessoas pinta e borda faz e não acontece nada porque está vivendo a graça. Porque se fosse na lei, a coisa estava feia pro lado dela. Né? Era olho por olho. Então, assim, nós estamos vivendo num período da graça, nos últimos tempos. Então, essa graça que já é derramada a todos, não é para todos, é para você também. Se você quiser, você também pode ter. A graça pode chegar na sua casa, na sua vida, né? Sim. Ah, mas eu pequei, eu errei. Não interessa o que você fez. O que você tem que fazer é se voltar para Deus, né? Que tem gente assim, mas é como a pessoa pinta e borda, faz tudo errado, aí depois se volta para Deus, está tudo certo. Não, não é bem assim. Porque veja bem, é como que fosse, entenda bem, digamos, vamos colocar que seja o seu filho. Seu filho é seu filho. Aí digamos que seu filho faz uma coisa muito errada. E aí a polícia vem atrás dele. Diz assim, vou pegar esse menino. Aí quando chega na porta, bate. Dona Maria, vim buscar seu filho, porque ele roubou, né? Digamos que ele fez alguma coisa errada. Né? Aí você diz, mas meu filho, como você faz um negócio desse? Você roubou. Aí a polícia traz ele aí que nós vamos levar preso, algemado. Ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Aí você, como mãe, né? Sim. Certamente, se você for uma mãe mesmo, você vai dizer assim, poxa, que pena, meu filho, isso não poderia ter acontecido, eu estou muito triste.
Mas continua lhe amando, meu filho. Mas o que tem que fazer? Aí a polícia vai, pega, prende ele, aí você diz, meu filho, eu tô do seu lado, eu vou te visitar amanhã. A mãe... Eu vou levar o que você precisa lá na cadeia, sei lá, alguma coisa. Verdade, meu Deus. Quer dizer, ela não gostou do que ele fez. Gostou? Não, claro que não. Ela não fez parte daquilo. Mas ela é mãe, e como mãe, ela tem ele como filho e vai cuidar dele, vai lá na cadeia, vai visitar, vai levar as coisas que ele precisa, né? E vai dizer, meu filho, faça isso mais não, eu sair daqui, meu filho, olha. Ela vai ficar muito triste, muito dolorida, mas ela não vai abandonar ele e vai dizer assim, agora você não é mais meu filho, agora eu não quero mais saber de você. E nem tem como ela fazer isso, porque por mais que ela diga isso, verdade. É filho e acabou. É filho, acabou. Não tem como você riscar o nome e dizer, não, você agora não é mais meu filho. Ou então tem aquelas pessoas que dizem assim, a partir de hoje você não é mais meu filho e acabou. Sim, pode até você não ir mais falar com ele, se tornar um intrigado, sei lá, mas é filho e acabou. Tanto é que quando você, por exemplo, vai preencher um documento, alguma coisa, quantos filhos você tem que colocar aquele que você disse que não quer mais falar com ele nem nada. É verdade. Eu tenho 3, mas eu gosto de 2. Um eu considero que não é meu filho. Mas na lei é 3 filhos. Não adianta você dizer que é intrigado, que não quer saber dele. Filho é filho. Filho é filho. Então, da mesma forma é Deus. Se você se voltar para Deus, por mais que você errou, falhou, Deus estende as mãos e diz, eis-me aqui, meu filho. Agora, é evidente que Deus quer que você se conserte de seus erros, suas falhas e tudo mais, mas Deus não vai dizer assim, olha, eu não vou ouvir você, eu não quero saber, nem ore que eu não vou lhe ouvir. Quando você se endireitar e você estiver perfeito, aí você vem e fala comigo que eu vou te ouvir. E acabou. Deus é esse, gente. Acabou. E para que Jesus morreu na cruz então? É isso. Então veja bem, Jesus ele morreu na cruz pagando o preço pelos nossos pecados. E outra coisa, Deus sabe quem nós somos. É verdade. Você acha que Deus sabe que Deus está se enganando com você, sabendo que você é uma pessoa errada? Aí Deus, por certo, olha para você e diz, não, ele é bonzinho. Não, Deus sabe que você não presta. Deus sabe que nós não prestamos, né? A humanidade por si, ela já vem contaminada, né? Então Deus sabe, não se preocupe não, que ele não está enganado não, ele sabe dos seus erros, das suas falhas, né? Aí a pessoa diz, por que eu tenho que dizer, confessar os meus pecados ao Senhor, já que ele sabe dos meus males? Ele quer que você confesse para que você mesmo veja que ele já sabe, mas ele já sabe, é só uma questão de você pronunciar, né? Para você se lembrar que você fez, mas Deus já sabe que você fez. É verdade. Né? Então, o bom pecador, na verdade, é o pecador que sabe que é pecador. O mau pecador é aquele que acha que não é. Que é bonzinho. Né? Então, Deus gosta daquele pecador que diz assim, Senhor, eu sou pecador mesmo. Eu matei, eu roubei, eu pintei, eu bordei. Agora, Senhor, você tem jeito para mim? Me aceita, me ajuda. Aí Deus, opa, esse aqui é dos meus. Verdade. Porque reconhece os seus males, os seus pecados e sabe que Deus tem misericórdia e é Deus abençoador, é Deus que salva, é Deus que liberta, é Deus que transforma. Amém. Aí Deus, isso aí isso é dos meus. Né? Agora, chegar diante de Deus, Senhor, tu sabes que eu sou bonzinho, nunca pequei, nunca roubei, nunca fiz nada de errado. Me aceita porque eu sou bom. Não, ele não vai te aceitar. Porque ele só aceita aquele que aceita Jesus. É Ou seja, que crê que o sangue de Jesus é quem paga o preço. Mas se você acha que é bonzinho e quer que Deus te aceita, aí tá tudo errado. Então, veja bem, você vai se voltar para o Senhor e vai falar com Ele. Talvez você nunca fez isso, né? É verdade. Mas vai fazer, você vai ver que vai dar certo. Você vai dizer, Senhor, me ajude. Estou com um problema seríssimo. Você pode fazer isso lavando até louça. E né? eu faço desse jeitinho. Você está lá lavando a louça, sabe? Tem gente que pergunta o segredo, né? Gileide, qual o segredo de falar com Deus? Você e ele. Olha, Deus é simples. Deus não é aquele negócio, sabe, que tem gente que quer ir com tecnologias. Soberano Deus e eterno Pai, grandioso, eterno, ele já é grande, ele não precisa de bajulação, não sei o quê, aquelas palavreadas bem grandes, né? Não, nada disso. Deus quer ver, às vezes a pessoa nem fala, na verdade só chora, né, diante de Deus. Senhor, me ajude, chorando. Deus ouve. As lágrimas servem, Deus ouve. E você pode, lavando louça mesmo, meu Deus, a situação está tão difícil. Meu Pai, o que eu devo fazer para resolver isso? Senhor, abençoa meu casamento. Está lavando louça.
Ó, Senhor, aquele negócio lá que deu errado, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, eu não sei, Senhor, só tu sabe, me ensina. É bem Se você fizer isso, falando com Deus, Deus vai te falar também com você. Porque você está falando com Ele, Ele vai te falar com você também. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto. Amém. Então, você tem problemas, você está em dificuldades, você está com problemas no seu casamento, na sua vida, fala com Deus que Ele vai te ouvir. Conta para Ele a situação, né? Meu problema é esse, a minha situação é dessa forma. Faça isso, que Deus vai te ouvir. A nossa amiga Rosinil está dizendo o seguinte: um beijo, chegou a Ângela. Essa é a porta aberta que nós estamos, para nós que estamos distante de Deus. De certa forma, né? É verdade. Então, olha, esse programa veio justamente para isso. Esse programa é para ajudar a pessoa a se aproximar de Deus, verdade. Né? E tirar aquelas confusões que as pessoas antigamente tinham aquela história assim: eu não posso me aproximar de Deus. Eu preciso de alguém que vá para mim diante do trono de Deus. Mas isso aí é no antigo, isso aí é antigo. Isso é gente. Velho Testamento, gente. Agora nós estamos vivendo um período da graça. O que é graça de Deus? É você falar com Deus e Ele te ouvir. Mas eu não sou pecador? Eu não fiz um monte de coisa errada? Pois é, mas Ele ouve. Sabe por que Ele ouve? Porque você se ligou com Ele. Amém. Né? E aquela pessoa que é certinha, bonitinha, não se liga com Ele. Então Ele quer saber de quem se liga com Ele. Então faça, Senhor, em nome de Jesus, me ajude. Ó, Senhor, o que eu devo fazer? Simples, essas palavras aí. Né? Chore diante dele. Ó, meu Deus, o que eu faço? E Ele vai mostrar a direção, mostrar o caminho. Com certeza vai ser melhor do que você falar com outra pessoa. Isso. É que tem gente que acha que não, falar com outra pessoa, porque aí eu coloco tudo diante dela. Não que você não possa fazer isso. Né? Assim, chegar diante de um pastor e de repente pedir um conselho e tal. Isso não tem nada de errado nisso também. Agora, Deus, você já vai direto. Você já fala logo com o chefe. Olha, não fale com as pessoas que... E às vezes, muitas das vezes, a gente fala com pessoas que não tem nada a ver com o que a gente está passando. Aí com amigos que não... Diferente as vidas, né? Diferente. Diz, poxa, mas por que você não faz assim? Aí não dá certo. Porque não é a sua praia, né? Cada um no seu quadrado. Cada casamento é diferente. O meu casamento com a minha intimidade com meu esposo é diferente. A sua intimidade com Deus é diferente, né? E é muito bom, como ele falou aqui, né? As pessoas ficam perguntando qual o segredo. O segredo é orar, é falar com Deus, né? E muitas das vezes nós passamos por lutas. Poxa, mas 24 anos de muitas lutas, e lutas grandes, viu? Que vem de cavalo. Mas a gente de pé aí, como ele falou, lavando louça. Hoje mesmo eu estava arrumando as minhas coisas e eu falando com Deus. Poxa, e hoje tem culto, né? Sim. Você tá solteiro e quer casar. E Deus quer que você case. É isso. Olha, já tem outro ponto. Muito bom. Agora, então como é que eu faço? Eu quero casar, Deus quer que eu case. E como é que eu faço para arrumar a pessoa correta? Veja bem, existe a obra de Deus, né? Isso. Existe a obra do Senhor, existe o reino de Deus, a obra de Deus. Quando você entra nesse reino de Deus, você faz parte do reino, você passa... É como se fosse assim, Deus ele tem um serviço. Né? Ele precisa de pessoas para ajudar nesse serviço. Isso. E aí você se alista nesse serviço de Deus. Você passa a fazer esse serviço de Deus. Então quando você começa a fazer esse serviço para Deus, né? Se alista nesse serviço, começa a trabalhar para Ele, fazendo a vontade dele, na direção dele, aí Ele se volta para você e diz: o que é que você está precisando? E aí ele começa a abençoar a pessoa com o que ela está precisando. Isso. Quem faz isso de todo o coração recebe. Foi isso que eu fiz. Na época, eu não arrumava namorada, casamento estava difícil, a coisa estava feia. Eu era solteiro assim, igual você, e estava já desesperado, né, achando que não tinha mais jeito. Aí me ensinaram, disseram: olha, é o seguinte, se envolve na obra de Deus. Busca a Deus. Esquece namorada. Vai servir a Deus. Você vai ver que Deus vai mandar uma pessoa certa para você. Vai abrir uma porta, porque a palavra de Deus diz que Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Seu desejo é casar? Arruma porque hoje é difícil realmente, né? Casar correto, arrumar uma pessoa maravilhosa e viver bem. É difícil, de fato, concordo. Mas Deus sabe. Então, se você se envolve com a obra de Deus, com o reino de Deus e passa a servir a Deus, Deus diz assim: o prazer de Deus é de abençoar. Então Deus vai fazer o quê? Vai abençoar você, porque você está servindo a Ele. Então você deve servir a Deus. Sim. Esquecer até de namorar. E aí Deus vai te recompensar com um casamento, com um bom namorado.
Não só um namorado, mas uma pessoa que você vai casar de fato. Né? Uma pessoa que vai te fazer bem, porque Deus sabe a pessoa certa que você precisa. Você olha para aquele bonitão ali, se eu casar com ele vai dar certo. Conversa, vai dar tudo errado. Mas Deus sabe qual é a pessoa certa para você. Para você não sofrer, para você não passar, né, por situação difícil mais na frente. Então, confia nele, entrega a tua vida na mão dele e o mais ele fará. Amém. Faça isso, você vai ver que é tiro e queda. Por que você diz isso então? Você disse com uma certeza tão grande. Do mesmo jeito foi comigo. Porque foi assim que aconteceu. Também eu fiz desse jeito, tá aí, 24 anos vamos fazer juntos. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, adoro. Então, é Deus que faz isso. Se eu fosse procurar, eu ia arrumar a pessoa errada. Porque eu sou falha, eu não sei qual a pessoa certa. Mas aí Deus colocou no meu caminho, abençoou. E tudo que eu tive que fazer foi servir a Deus. Fazer a vontade de Deus. Só, mais nada. E Deus abençoou, deu tudo certo. Estamos aí dando testemunho hoje. Então, da mesma forma, se você fizer assim, você vai ver que Deus vai te abençoar grandiosamente. Isso mesmo. Um beijo para a Janileide Xavier. Um beijo. Estava com saudade de tu, mulher, também. Um beijo para você. E todo mundo tá ligado com a gente no Facebook. Realmente Deus é maravilhoso, né? Como ele falou, ele realiza o desejo do nosso coração. E, inclusive, essa semana apareceu uma colega minha, ela falou assim: eu tenho um desejo tão grande, de morar numa casa, um desejo muito grande. Aí eu falei assim: fala com Deus, né? Fala com ele, você conversa com ele, que ele vai realizar o desejo do seu coração. Falei isso normalmente. E essa semana eu encontrei com essa pessoa e ela disse... Ela vinha sorridente, né? Vinha muito feliz. E disse: olha, Gileide, tem uma pra te contar. Eu disse: fala, mulher. Tô tão feliz, comprei a minha casa. Eu digo: olha, tá vendo? Foi que eu falei pra você? Que Deus realiza os desejos do nosso coração. É só falar com ele. Aí você diz assim: poxa, é muito fácil, né? Então eu não vou nem falar, porque é fácil assim. Não. É fácil e ao mesmo tempo o inimigo coloca as patas pra gente não ter intimidade com Deus, é ou não é? Na hora de você fazer uma oração, o que é que acontece? Chega gente, se você for pra igreja no domingo, o que é que acontece? Chega a visita que faz 100 anos que não foi na sua casa, é ou não é? A sua tia que não vinha, fazia 1000 anos na sua casa, ela aparece. Hoje eu vim fazer uma visitinha pra atrapalhar você até mesmo de buscar a Deus, né? Então, tem os obstáculos para você buscar a Deus também. Não é fácil, né? Mas é possível quando a gente coloca o desejo no nosso coração. Então, eu vou lavar a louça, eu não quero nada de moído na minha cabeça. Eu quero falar com Deus. E fica lá: Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa meu esposo. Tá tão nervoso, Senhor. Acalma ele, né? Transforma a vida do meu esposo. Se for seu filho, meu Deus, abençoa meu filho. Onde é que ele tá, Senhor? Os meus filhos, todos os dias eu entrego na mão do Senhor. Senhor, meus filhos são teus. Não são meus, né? Eles são teus. A Bíblia diz que os filhos é a herança do Senhor. Então, se é a herança do Senhor, é do Senhor. Então, entregue seus filhos também na mão do Senhor. E você vai ver a transformação da sua casa. É só vitória. Creia tão somente. Exatamente. E às vezes a pessoa fica colocando, como a Rosina está dizendo, realmente tem muito obstáculo quando a pessoa vai buscar a Deus. É verdade. Tudo que você vai fazer para buscar o Senhor realmente tem obstáculo. Quando você vai fazer uma coisa errada, é fácil. Aí até o inimigo ajuda. É verdade. Mas quando é as coisas de Deus, tudo fica mais difícil. Então você tem que se esforçar mais, né? E falando em oração, às vezes a gente dizia: você tem que orar. Aí a pessoa, quando você tem que orar, a pessoa coloca na cabeça assim: ai meu Deus, orar é muito pesado, é muito difícil. Eu não tenho experiência, eu nem sei o que dizer. Não, orar não falo nem essa palavra já é pesada para mim. Realmente, para algumas pessoas, quando se fala em orar, elas dizem: pronto, agora ficou difícil mesmo. Agora complicou. Porque orar para mim é um pesadelo, não existe, eu não sei, eu não posso, eu não compreendo. Não sei, né? Eu não então presta atenção. Orar, na verdade, gente, é muito fácil. E outra, não precisa você ficar repetindo aquelas palavras e tal. Não. Falar com Deus, orar, é simplesmente você deixar o seu coração, que na verdade você já está com as palavras na sua mente e no seu coração, porque você sabe o que está doendo, onde o calo aperta, né? Então falar com Deus é isso, é você, ainda que queira fechar os olhos, bem, ainda que seja de olhos abertos, mas Senhor, me ajude. Pronto, você já está orando. Isso já é uma oração. Meu Deus, o que é que eu faço? Você já está orando. Continue fazendo dessa mesma forma, né? Suplicando ao Senhor, crendo que Ele é o Deus abençoador. Amém, verdade. E se por um acaso, né, alguma voz, sei lá, alguma coisa, falar no seu ouvido, mas você é pecador, é falho, não sei o quê, não é aquela coisa, porque o diabo faz isso mesmo. É verdade. Então você já rejeita, você diz assim: eu sei, diabo, que é
tu que fala no meu ouvido dizendo que eu sou pecador, porque o diabo é acusador, ele é acusador de quem busca a Deus. Quando a gente vai buscar a Deus, ele começa a acusar, você não vai, você é falso, você é pecador, lembra do palavrão que você falou ontem? Você brigou com seu esposo e agora está falando com Deus? São coisas que o inimigo vai tentar impedir você de você falar com Deus. Mas aí você, crendo no sangue de Jesus, não houve essas partes, essas coisas do inimigo, porque o inimigo ele é enganador, verdade, mentiroso, né? E ele quer atrapalhar você de buscar a Deus. Então quando vem essas coisas, essas dúvidas, não, eu estou com um pensamento assim, sei lá, que Deus não vai me ouvir, isso é coisa do diabo. Não ouve, deixa para lá. Porque é Jesus que vai conduzir você a Deus, e Jesus já pagou o preço, já morreu na cruz, já derramou seu sangue. Então você já está com tudo pago. Entendeu? Só falta você tomar posse. Então você tem que voltar-se para Deus. Deus me ajuda. Meu Deus, eu não sei orar. Me dê força. Senhor, o que eu devo fazer? É nesse caminho que você tem que fazer. É essa oração que Deus quer ouvir. Não é aquela oração bonitinha. Deus, eu te peço que o Senhor... Essas orações assim que... assim, as pessoas às vezes... Ela é uma pessoa, aí na hora de orar ela vira outra. Já viu? Não pode. Né? Ela é aquela pessoa toda assim. Aí na hora de orar... Senhor, estou aqui diante do Senhor para pedir... Ela não é assim. Isso aí é falsidade. Aí Deus olha para ela e diz... meu filho, não seja falso não. Fala comigo normalmente. É verdade. Você não é assim. Então você deve falar com Deus o que você é. Ou seja, como é que você é? Fala do jeito que você é. E aí isso. Deus vai te ouvir. É isso mesmo. Então se você falar do jeito que você é, Deus vai te ouvir. Aí você vai dizer, Senhor, eu estou com esse problema, estou com essa dificuldade, aconteceu isso. Vai falando normalmente. Não precisa inventar coisas. E Deus vai te ouvir. Porque Deus quer ouvir você de todo o coração. Quando é de todo o coração, Deus ouve. Né? Quando a pessoa fala ali aquilo que está dentro dela, meu Deus, me ajuda, meu Senhor, me dê forças. É essa oração que Deus quer ouvir de você. É essa aí. Vai fazendo essa que depois você vai aprender mais. Isso. Porque a oração é o seguinte, você começa fazendo dessa forma. Conforme você vai fazendo, você vai aprendendo mais para frente, você vai ficando experiente. Por exemplo, se a gente for orar, né, como a gente já tem mais experiência, é evidentemente que a nossa oração já é um pouco diferente. Né? Porque a gente já tem tempos que a gente ora, então a gente já tem uma certa experiência. Mas você que não costuma orar, não sabe orar, nunca orou, nunca falou com Deus, então você vai ter que fazer isso mesmo. É simplesmente, meu Deus, me ajuda, meu Deus, o que é que eu faço? Sabe? É você deixar o coração aberto para o Senhor e dizer, Senhor, o caso é esse, aconteceu isso. Você fala com ele como se fosse com um amigo muito íntimo que você tem. Às vezes você diz assim, poxa, eu sou muito íntima da minha mãe, eu confio nela. Então, do jeito que você confia na sua mãe, passa essa confiança para Cristo. Ele é mais importante, né? E tem uma música que diz assim, a oração é o segredo da vitória, na oração enfermidade vão embora, na oração o crente é fortalecido e o inimigo não resiste e vai embora. Então, toma posse nessa noite dessa oração, né? A gente tá falando tanto de oração, é muito importante para você. E você que é a minha amiga aí, Rosinilda, né? Que você possa, Rosinilda, ser simples, seja do jeito que você tá falando com a gente aqui, né? Eu quero um salmo. Fala com Deus, Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Salmo 23. Senhor, me ajuda. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o meu casamento vai ser abençoado. É assim que se fala com Deus, né? Lê o Salmo 23, minha amiga, aí você vai ver que Deus vai te levantar e vai restaurar o seu casamento em nome de Jesus. A Rosinilda está dizendo que ela deixou de orar faz tempo, não sabe mais como chegar a Deus. Então, Rosinilda, ou qualquer uma das pessoas que estão nos ouvindo, para você se chegar a Deus, vai se chegando aos poucos, né? Vai fazendo essas orações, lavando louça mesmo, varrendo a casa. Bom demais, olha que experiência tremenda. Hoje eu estou tão preocupado, eu estou com esse problema, Senhor. Ali no íntimo você vai falando com Deus, Senhor, me ouve, me ajuda, me ensina. Faz isso, repete. Sim. Né? Porque aí você pode, sempre, essas palavras que sendo de coração, pode ser repetidas, não tem problema. Outra coisa, se puder ler Bíblia, vai ler os Salmos. Os Salmos é muito fácil de ler. Né? Eu falei para ela agora, Salmo 23. Vai ler no Salmo, porque você não pode ler Bíblia assim de qualquer jeito, porque você vai pegar umas coisas que não vai entender, mas
Pega os Salmos. Mas eu tô com preguiça de ler. Tudo bem, então faz o seguinte, vai no YouTube, tem um monte de pregação, tem um monte de gente boa que ensina verdades. Olha, né? Só, a Joyce Meyer, né, uma pastora assim, é uma pastora muito abençoada, né? Ela é dos Estados Unidos, sempre que eu ouço muito ela. Então, eu aprendi muitas coisas com Joyce Meyer, então você que está do outro lado, você que é mulher, também quer restaurar seu casamento, ela também teve um casamento restaurado, ela teve o primeiro casamento, muito novinha, não deu certo, casou de novo, né, claro, ela se juntou com o primeiro, não foi mais ou menos isso, mas com outra ela casou de verdade, de fato de verdade, já faz um tempão, já é vó, é uma bênção, é uma pastora assim, abençoada. A gente tem que procurar pessoas que sejam bênção nas nossas vidas, né, que tenham um respaldo, que tenham um casamento abençoado. Não procure pessoas que tenham um casamento meio conturbado, porque aí não ajuda você. Então, você pode fazer isso. Você decora o nome dela, você procura no YouTube, vai ouvir os vídeos dela, né? Joyce Meyer. Uma bênção. Hoje ela é uma senhora, tem um testemunho maravilhoso. Tem várias pregações dela no YouTube. E também tem outras pessoas também, né? Por exemplo, nós temos no nosso Facebook, quase todos os dias, a gente posta uma pregação de um pregador, de uma coisa muito boa. Então fique ligado na nossa programação que você vai sempre ouvir pregações boas, ensinamentos, coisas que vão estar ensinando. Então, através disso, você vai se chegando para Deus, né? Mas faça o seu dever de casa, ore. Fale com Deus, até mesmo quando você for dormir, você vira para um lado, meu Senhor, eu estou aqui, e aí vai falando, Deus vai te ouvir, dessa forma Deus vai te ouvir. Não precisa de você, sabe, fazer aquela coisa toda, não, deitado mesmo ali, meu Deus, feche os seus olhos ali e adormeça falando com Deus, me ajude, Senhor, me dê força, me dê condições, o que é que eu faço, tal. Ali você pode falar com Deus, Deus vai te ouvir. Mas Deus me ouve deitado, não tem que dobrar o joelho, fazer toda aquela cerimônia. Ora, é claro que nós fazemos isso e é bom que faça, a pessoa dobra os joelhos e separa aquele tempo para oração. Mas aí depois que a pessoa já está um pouco mais experiente, a coisa já está ficando boa, né? Aí peraí, vou dobrar meu joelho, Deus. Vai agradecer mais, Senhor, obrigada, Jesus. Mas se você está chegando para Deus, né? Se puder dobrar o joelho, muito bem, vai ser melhor ainda. Mas você está deitado ali, a situação está tão difícil, você está se chegando ainda, fala com Deus deitado mesmo, fecha os olhos, Deus me ajuda, meu Senhor. Pronto, Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. E peça, Senhor, responda a minha oração. Fala comigo, Senhor. Sabe? E Deus vai usar pessoas para falar com você. E aí você vai se chegando para Deus, Ele vai se chegando para você. Sim. Você vai tendo aquela experiência. Poxa, eu falei ontem com Deus e Deus me ouviu. Essa pessoa me trouxe essa resposta foi de Deus. E assim por diante. Então, assim, você se chega para Deus, Deus se chega para você. E aí você vai tendo aquela experiência maravilhosa. E aí cada vez mais você vai se aprofundando, vai buscando mais, porque fica muito bom, né? Deus fala, você ouve, você fala com Deus, Deus te atende, e fica aquela coisa, poxa, que maravilha. Aí você quer mais, eu quero mais, quero me aproximar mais de Deus. Aí você vai além, né? Mas a princípio começa por aí. Né? Então, se você fizer isso, você vai ver que Deus vai te ouvir. Deus não vai te desprezar. Deus jamais vai te desprezar. Pra você ter uma ideia, uma pessoa que matou, roubou, fez tudo que não presta, se ela estiver lá na hora da morte, ali já quase morrendo, se ela disser, Senhor, me perdoe, me ajude, Senhor, eu sei que eu errei, que fui mal, o Senhor ainda me quer, Ele diz sim. Glória a Deus. Mas se essa pessoa não presta, não vale nada, como é que Deus atende uma pessoa dessa? Graça, favor de Deus. Favor imerecido. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu na cruz pelos maus, para nos salvar, para nos dar uma chance de chegar ao Pai. Amém. Porque sem Jesus ninguém chega ao Pai, né? É verdade. Então por isso que Jesus morreu na cruz. Então é pelo sangue de Jesus que eu me aproximo de Deus. Não é porque eu sou bonzinho. Então, uma vez que eu me arrependo e me volto para o Senhor, Ele me atende. Porque o preço já foi pago. Amém. Antes de Jesus morrer na cruz, aí o preço não tinha sido pago. Se você fosse chegar para Deus e, Deus me ouve, aí Deus... Você pagou o preço? Não, você tem que pagar o preço, aí eu vou te ouvir. Mas depois que Jesus morreu na cruz, né? Aí veio a graça do Senhor. Aí Jesus já pagou o preço lá, já está quitado. Você pode até nem não saber, mas o preço, né, já foi quitado, pago.
Que bênção. Aí quando você recorre a Deus, Deus diz assim: você veio a mim em nome de Jesus, que é em nome do Filho de Jesus, né? Que morreu na cruz e tal. Isso. Em nome de Jesus, aí você, sim, em nome de Jesus que morreu, pagou o preço por mim. Aí ele diz: então eu te ouço, eu vou te ouvir. Porque você está vindo e Jesus pagou o preço, né? Agora, se você for a Deus e ignorar ou negar Jesus, aí ele não vai te ouvir. Né? Porque a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho único. É verdade. Olha só, foi Deus que enviou Jesus para morrer em nosso lugar, né? Para pagar o preço dos nossos pecados, tal. Então, quer dizer, se eu aceito Jesus, se eu recorro a Deus e digo ao Senhor, no nome de Jesus, então Deus diz: o preço já foi pago, eu tenho que ouvir. E o preço foi caro, viu? Não foi barato. Foi preço de morte de cruz. Sangue. Morte de cruz. E olha só, e tem uma música que diz assim, sempre eu gosto de cantar, quando eu estou lavando a louça, aí diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Então tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é só você tomar posse da bênção. Amém?